Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 58. Fica tranquilo que eu serei sucinto, irmão, bem rápido mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 58. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 58 de Mateus, capítulo 26, vai dizer: Mas Pedro seguiu de longe, o seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Repita após mim: para ver o fim. Senta aí no nome de Jesus. Certa feita, Jesus muito angustiado, ele junta com os 12 e diz: vamos para o Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, Jesus com os 12 discípulos, quantos discípulos? Jesus com os 12 discípulos, ele olha para 9 e diz para 9: ficai aqui. O texto vai dizer que Jesus manda eles ficar aqui, a palavra aqui está lá. Ele vira para 9 e diz: ficai aqui. Por quê, irmão? A lógica de quando uma pessoa quando está passando por necessidade, dificuldade, está apreensiva, precisa de conselho, precisa de amparo, precisa de pessoas por perto, né? É sempre escolher aqueles que são mais íntimos, aqueles que sempre estão andando mais com você. Então, nós sempre temos alguém que a gente vai dividir as nossas dificuldades, dividir as nossas intimidades. Sempre vai ter alguém em meio à multidão, 1, 2 ou 3, que vai estar caminhando com você aonde você for. Assim eram os 12. Jesus, quando ele estava angustiado, porque poucos dias lhe faltava para ele se entregar, a Bíblia vai dizer que Jesus pega os 12 e diz: vamos para a oliveira, vamos para lá junto comigo. E vai Jesus com os 12, chegou lá, Jesus olhou para 9 e disse: vocês 9 ficai aqui. Repita após mim: ficai. Faz assim com o dedo, aqui. Bora lá, ficai aqui. Jesus olha para os 9 e diz: ficai aqui. Os 9, talvez assustado, olha para Jesus e diz: mas por que ficar aqui? Aí eu vejo e imagino Jesus aqui, conjecturando, Jesus olhando para os 9 dizendo: olha, a situação minha está tão difícil, está tão complicada, que vocês 9 não têm condição de andar mais um pouquinho. Porque tem gente, irmão, que não tem condição de andar com você mais nem 1 metro. Essa pessoa tem que ficar aqui. Era 12, mas 9 teve que ficar. Aí Jesus olha para 3, Pedro, Tiago e João, olha para eles e diz: agora vocês, está no texto desse jeito, vocês 3, e até ali comigo. Então 9 fica aqui e 3 vai até ali. Prega comigo, irmão. 9 fica aqui e 3 vai até. A palavra aqui está no texto, a palavra ali também está no texto. Ele vira para 9 dos 12 e diz: ficar aqui, porque vocês não têm condição de ir até ali comigo. Ele vira para 3 e diz: vocês vão até ali comigo, por quê? Porque dos 12, vocês 3 têm condição de andar mais um pouquinho comigo. Assim somos nós, irmão. Nem todo mundo terá condição de ir até ali com você. Tem uns que só vai até aqui, tem outros que vai até ali, mas isso é normal. Agora você me pergunta: pastor, por que os 9 ficou aqui? Você vai entender. Chegando no ali, Jesus angustiado demais, começou a apertar, começou a pressionar, o coração dele quase a explodir. Ele vira para os 3 e diz: vocês também ficai aqui. Porque no fritar dos ovos, nem os 3 conseguiu ir adiante. Aí os 3, talvez assustado, olha para o mestre e diz: mestre, mas nós fomos os 3 diferenciados dos 9, dos 12 nós fomos os 3 diferenciados. É tanto que os 9 teve que ficar lá atrás. Nós viemos um pouquinho a mais que o senhor. Agora nós não pode prosseguir, não. Até os 3 mais íntimos, vai haver um momento que vai ter que ficar também. Aí o texto vai dizer que Jesus fala assim: ó, ficai vocês também aqui, porque eu vou mais adiante. A palavra adiante está no texto, mais adiante orar. Deixa eu te falar um negócio aqui. Há momentos, irmãos, que o adiante tem que ser sozinho. Você começa com 12, no final, quase no final da história tem 3, no fritar dos ovos você olha para um lado e para o outro, você está sozinho. Aí Jesus entra dentro do jardim, lá para dentro do jardim, e ele
começa a orar, diz: Pai, me ajuda aí, porque o trem está feio, e se for preciso, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não quero sofrer isso não, tem como. Só que o texto vai dizer que Deus está em. Agora pega isso aqui comigo. Ele, caminhando com 12, 3 anos caminhando com 12. Os camaradas aprendendo tudo, vivendo coisas poderosas. Até porque a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós que não presenciamos, mas acreditamos. Mas eles vivenciou coisas poderosas, experiências que só vamos saber quando chegar lá e perguntar para Pedro: Pedro, como é que é esse negócio da multiplicação lá dos peixes e dos pães? Como é que é aquele negócio da pescaria que teve lá, que você ficou a noite toda? Irmão, é só quando chega lá. Mas aí o texto vai dizer que Jesus, ele sai com 12, fica 9 para trás, os 3 mais íntimos também fica. Ele entra para dentro do jardim, que significa, jardim do Getsemane significa lugar da prensa, lugar do esmagamento. Ele entra lá para dentro para falar com o pai, porque os 12 não teve condição de ir mais para frente com ele, só que o pai também se cala. Agora pensa comigo aqui, irmãos, pensa comigo aqui. Todo mundo pode abandonar, irmão, dar as costas. O da esquerda, o da direita, parente. Irmão, pense num povo ruim, é parente. Irmão, aqui é uma palavra pastoral. Pensa num povo ruim, é o tal do parente. Aí Jesus veio e falou assim, Jesus veio e falou assim: quando o problema começa dentro de casa. Aí você olha para a esquerda, você olha para a direita, o negócio petecou, não tem ninguém, irmão. Aí você, porque o ser humano é assim, né? Quando as coisas apertam, vai para Deus. Aí, mas não é o caso de Jesus. Mas aí Jesus foi buscar refúgio com Deus lá no Getsemane. Senhor, os camaradas que veio comigo aí, os 12 que levantou, eles não têm condição de estar comigo não, mas o Senhor vai me responder. Só que Deus também está em silêncio. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Se põe no lugar de Jesus. Todo mundo que está em sua volta, que diz ser seu amigo, lhe dá as costas. Aí você vê como última opção clamar a Deus, porque é assim que acontece. Aí você vai clamar a Deus e Deus se cala. Qual que é a outra opção que você tem, humanamente falando? Qual que é? Se os amigos sumiu, se a família não dá moral, e se Deus não fala nada, qual que é a opção que você tem se você tiver um revólver na mão? Vamos ser sinceros, irmão. Todo mundo te abandonou, família te abandonou, e você está orando, está jejuando, está pagando preço, o problema está batendo na porta da tua casa, e Deus não faz nada. Qual que é a opção que você tem se você tem um revólver na mão? Vamos ser sinceros? É melhor morrer. Pergunta isso para Elias. Pergunta isso para Elias quando ele estava dentro da caverna. Quando ele estava andando no deserto, ele diz para Deus assim: olha, arranca a minha vida, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Mas para você entender o poder que há em Cristo Jesus, porque Jesus tem propósito. Os 9 não conseguiu ir mais adiante, os que foi mais adiante também não conseguiu caminhar mais, e Jesus foi sozinho, sendo esmagado no Getsemane. E mesmo assim, o texto vai dizer que Jesus não desiste. Porque quem tem propósito, irmão, não depende de presença de pessoas. Quem tem propósito não depende de acalento de homem, não depende de conselho de homem, não depende de abraço de homem, não depende de aperto de mão de homem. Quem tem propósito, se eles vão ou não, você vai prosseguir adiante até o fim. Deixa eu te falar um negócio aqui. Como é que é o nome daquele negócio que moe cana? Como é que é? É engenho? Você sabe quantas vezes Jesus foi orar no Getsemane? Quantas vezes? Diga 3. Você sabe quantas vezes é o certo de uma cana passar no engenho? Diga comigo, 3. Ele passa a primeira vez, aquele tanto de caldo sai. Ele passa do outro lado, ele põe de banda de novo. Na terceira vez, o que ele faz? Dobra. Jesus foi no Getsemane quantas vezes? Getsemane significa lugar da prensa. Sabe quantas vezes Jesus foi como cana esmagado? 3 vezes.
Ele foi a primeira vez esmagado. Na segunda vez o diabo colocou ele de lado esmagado. Na terceira vez dobra Jesus e põe de novo. A Bíblia diz que o suor dele era como sangue. Agora entenda aqui comigo, irmão. Ele vai a primeira vez, Deus não responde. Ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele vai a segunda vez, Deus não responde. Ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele vai a terceira vez, Deus também não responde. Quando ele retorna, os discípulos estão. O que você faria se todos aqueles que prometeu te ajudar tivessem dormindo no seu momento de dificuldade e até Deus tivesse calado? O pastor lhe falou assim: eu continuava orando. Será que todo mundo é igual? Será que todo mundo tem a mesma pegada que eu? Será que eu tenho a mesma pegada que você? Coloca uma coisa na tua cabeça: tem gente na tua vida que tem que ficar aqui. Tem gente na tua vida que vai para ali, mas até mesmo esses que foi para ali, vai chegar um momento na tua vida que eles também vão ter que ficar aqui, e dali para frente é só você e Deus, meu filho. Era 12, 9 ficou aqui, 3 foi para ali, o ali se tornou aqui, e dali para frente é você e Deus. Escuta isso daqui. Quando Jesus volta pela terceira vez, arrebentado, irmão, arrebentado. Se Jesus não tivesse propósito, não é porque ele era Deus, não, irmão, não. Porque ele veio nessa terra para passar pelas mesmas coisas que nós passamos, pelas mesmas aflições, perseguições, e mostrar para nós que tem condição de superar tudo isso e ir para o céu. Ele passou por tudo isso porque teve propósito. Olha isso. Os discípulos dormindo, Deus não fala nada, mas ele tinha um propósito. Qual que era? Salvar a humanidade. Não importa. Eu entendo que até o silêncio de Deus para mim é uma resposta. Pastor, Deus cerrou o céu, Deus não fala nada. Tem muito tempo que eu estou no jejum, que eu estou na oração, raspei cabeça, me vesti de pano de saco e Deus não falou. Irmão, se você está no caminho certo, continua, daqui a pouco Deus responde. Aí o texto vai dizer que Jesus volta e fala assim: ó, não, agora vocês podem dormir aí, porque já foi. Baixa um minutinho, levantai-vos, porque é chegado o que me trai. E a Bíblia diz que está vindo Judas. E Judas chega e diz: mestre, e dá um beijo no rosto. Oh, irmão, eu prefiro a distância de quilômetros e quilômetros do que um beijo falso. Eu prefiro a distância de quilômetros e quilômetros do que um abraço falso, do que uma aproximação com interesse. É melhor viver sozinho. Aí vem os romanos falou assim: é tudo. Ele falou: é eu mesmo. Ele falou: pois é. Resumindo, o romano tira a espada o Pedro tira a espada da bainha. Escuta isso aqui. Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado romano. O que Jesus faz? O inconsolado Jesus, o inconsolado. Jesus pega a orelha do soldado romano, coloca lá de novo, diz: Pedrinho, meu filho, não faz não, porque pela mesma espada que você feriu, você também vai ser ferido. Você toma cuidado, rapaz, toma cuidado. Em outras palavras, daqui a pouco eu não estou aqui mais não. Toma cuidado. Em outras palavras, aquilo que fere alguém, Pedro, guarda. Porque tem gente, irmão, que não guarda aquilo que fere alguém. Aquilo que fere alguém, devolve na bainha, pelo amor de Deus. Se está ferindo, cala, irmão. Guarda aquilo que pode ferir alguém. Porque tem gente que não tem espada, mas tem língua. Oh, instrumentozinho que fere pessoa, que destrói casamento, que destrói família, que destrói ministério. Guarda aquilo que possa ferir alguém. Guarda, Pedro, essa espada aí, guarda. Aí o texto vai dizer: levaram Jesus para Caifás. Está lá. Aí o texto vai dizer que Pedro, onde nós lemos, versículo 58,
O texto vai dizer que Pedro, escuta isso daqui. O texto vai dizer que Pedro estava no meio dos servos. Escuta isso aqui, irmão. Pedro era servo ou era discípulo? Era servo ou era discípulo? Só que o texto vai dizer que o discípulo está sentado no meio dos servos e assistia o fim de longe. Você está entendendo isso daqui, irmão? Porque Jesus é a igreja principal, e Pedro, ele deixa de ser discípulo, senta no meio dos servos e está assistindo o fim da igreja de longe. Tem gente que tem condição de assistir de mais perto, tem gente que tem condição de estar mais próximo, mas fica em casa assistindo o fim de longe. Está vendo o dízimo, está vendo o caixa da igreja ruim, mas está de longe assistindo, tendo condição de dizimar. Aí o pastor vem cá, coitado, irmão, nós precisamos levantar uma oferta missionária, fulano está com dinheiro sobrando, porque está, mas está assistindo de longe o fim da igreja. Está igual Pedro, pode fazer alguma coisa, mas está de longe assistindo. E deixa eu te falar, quando você deixa de fazer aquilo que você tem condição, porque Deus abriu a porta, você desce de cargo. O respeito que tinha por você outrora já não tem mais não, e é consequência. Ah, pastor, fulano ali, eu sou presbítero ungido, mas fulano ali não me chamou de presbítero não, só me deu a paz do Senhor. Irmão, tem quanto tempo que você não vem na igreja? Tem quantos cultos que você não aparece aqui? Ah, pastor, mas fulano não me deu a oportunidade para cantar. Irmão, tem quantos domingos que você não aparece aqui? O dia que você vem, você quer uma oportunidade que eu não te dá, você está achando ruim, está de longe assistindo o fim da igreja, de longe, está assistindo, sentado no meio dos servos. Você quer ver? Quer mais? Quer mais? O texto vai dizer que uma criada, o que mesmo? Como é que é o nome? Criada, vira para Pedro e diz: eu te conheço. Não conhece? Eu te conheço. Ah, te conheço. Você parece com um deles. Não. Escuta isso aqui. Ele era discípulo, assentou no meio dos servos e agora deu liberdade para uma criada apontar o dedo na cara dele. Isso tudo porque está assistindo o fim da igreja de longe. Aí a criada disse: eu conheço você. Não conheço não. Passou mais um pouquinho, levantou outra criada, a segunda. Eu te conheço. Suas vestes é quase igual. Ele diz: não, conhece não. Levantou a terceira criada com todas as outras e diz: você anda igual ele, você fala igual ele. Aí a gente está assim, sabe, irmãos? Está vendo a dificuldade do departamento? Está vendo a dificuldade da igreja? E nós estamos de longe assistindo o fim, tendo condições de fazer alguma coisa. É por isso que você não tem mais o respeito que tinha antigamente. É por isso que não olha para você como olhava antigamente. Ah, o povo é mau, pastor, ninguém tem amor no coração. Não, é você que é negligente, é você que está ausente. E tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Aprenda uma coisa: 12 vai caminhar, 9 vai ficar aqui, 3 vai até ali. Os 3 também foram indignos de ir mais adiante e vai ficar aqui. E no fritar dos ovos, meu irmão, é você e Deus. E se Deus resolver cerrar o céu sobre você, não preocupa não. Se Deus não falou nada ao contrário daquilo que você está buscando, continua no propósito. O silêncio de Deus também é uma resposta. Não pare se Deus não falou para você o contrário daquilo que você está buscando. Não assista a dificuldade da igreja de longe. Vem para perto. Resgata valores. Resgata valores que estão perdidos e está dentro de casa. Porque tem gente que quando ouve isso fala assim: pastor, então vamos resgatar, perdeu lá fora. Não, a Bíblia vai dizer na parábola da dracma perdida que ela foi perdida dentro de casa. Ela não perdeu o hino para o supermercado, ela não perdeu o hino para a farmácia, ela não perdeu o hino para a escola. A dracma, que significa um valor, foi perdido dentro da casa. Então esse valor, crente que está aqui, tem que ser resgatado, é aqui dentro. Deixa eu te dizer um negócio e já encerro. Esses tempos atrás, ouvi-se muito falar: pastor, é Deus
igreja e família. Quem concorda com isso, faz assim com a mão. É Deus, família e igreja. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Você tem chamada? Tem. Pastor, Deus me chamou. Pastor, Deus me concebeu o ministério, me confiou o ministério. Deixa eu te dizer um negócio, que se você não exercer seu ministério com excelência aqui, fica ruim lá em casa. Você acha que vai estar bem lá, estando ruim aqui? Eu vou dar um exemplo aqui e já encerro. Esses 3 dedos aqui são 3 colunas. Essas colunas são responsáveis por segurar uma estrutura. Essas 3 colunas seguram uma estrutura pesada. Essas 3 colunas são importantíssimas para suportar, para manter essa estrutura de pé. Escuta isso daqui. Se uma das colunas quebra, tudo acaba. Vida espiritual, vida familiar e vida financeira. Se as 3 não estiverem fortalecidas, dificilmente as outras colunas segurarão a estrutura. Sabe por que esse prédio está de pé? Porque tem sapatas aqui, tem estruturas aqui. Se uma trincar, se uma danificar, rapidamente tem que vir os operários para poder consertar, senão cai. Assim é a vida do crente. Procura andar certinho nas 3 e você vai ter sucesso. Andou com 12, 9 ficou. Andou com 3, os 3 ficou. Foi sozinho, Deus não falou nada, continua. Não assista o fim da igreja de longe, irmão. Você tem condição de fazer muito mais do que isso. No nome de Jesus, fique de pé. Posso orar pela igreja? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui louvar e agradecer e bendizer o teu santo nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A minha alma bendiz o Senhor, eu bendigo o teu santo nome. Meu Deus, toma essa igreja na tua presença mais do que está. Toma esse povo nas tuas mãos, ó Pai, dê esse povo força e graça, mais do que o Senhor tem dado. Reveste esse povo de todo o poder e autoridade, derrama unção sobre a vida deles. Abençoa o anjo dessa igreja, meu Deus, meu Pai, fortalecendo as suas mãos, em nome de Jesus, capacitando ele para capacitar. Abençoa também, meu Deus, meu Pai, pastor Diego Vinícius, que está diante, meu Pai, desse Quinto Aviva Goiânia. Meu Deus, abençoa também aqueles que saíram da tua casa para ouvir essa palavra. Abençoa os obreiros, os fortalece, firma os pés deles, primeiro, nos teus caminhos, segundo, nessa casa. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, há uma autoridade na minha vida que o Senhor me concedeu pela misericórdia para abençoar, e então eu quero abençoar esse povo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. E se você puder glorificar a Deus com as palmas, glorifique o Senhor com as palmas bem forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração.